Mateus no capítulo 18, a gente vai ler a partir do versículo 1, para a gente entender algumas coisas. Vamos ler nessa versão aqui que é melhor, né? A gente vai ler do 1 ao 14. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber qualquer que receber em meu nome um menino, tal como é este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vêm os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, serem lançados no fogo do inferno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Vede, não despreze algum destes pequeninos, porque vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar os que se tinham perdido. Que vos parece? Se algum homem tem 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca daquela que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Amém? O que está acontecendo aqui? Em Lucas a gente tem uma parábola semelhante a essa. E diferente do que eu estava pensando até ler esse texto, eu acreditava que o que estava acontecendo em Lucas era a mesma coisa que estava acontecendo em Mateus, só que na perspectiva diferente. Vocês entendem isso, né? Às vezes Lucas, Mateus, Marcos relatam os mesmos textos, só que numa perspectiva diferente. Todo mundo entendeu? Beleza? Acontece que nessa ocasião não. Parece que Jesus ele conta a mesma parábola, sendo que era uma outra situação. Vamos ler, por favor, Lucas capítulo de número 15, versículo do 1 ao 7. Não é escola bíblica dominical, tá, galera? Mas a gente tá lendo aqui. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, preste atenção nisso, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs esta parábola, dizendo, e ele, no caso Jesus, lhe propôs essa parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros, jubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Eu não sei se vocês notaram, mas os 2 textos, embora eles falem da mesma parábola, eles são tanto quanto diferentes. Aqui no texto de Mateus a gente tem um público, e esse público são os seus discípulos. Já no texto de Lucas existe um outro público, e esse público são os fariseus e os escribas. Deu para entender? Beleza? Eu estava aqui tentando entender, né, o que seria essa questão de 99 virar 100.
Porque embora seja óbvio, né? Porque a gente já conhece tanto essa parábola, uma coisa que eu compreendi sobre a mensagem que nós aqui como tropa, né? Já estou me inserindo aqui também, a gente quer trazer, é de que nós queremos ver o rebanho do Senhor na sua totalidade. A gente entende que muitos, infelizmente, não irão alcançar o reino dos céus, não é verdade? Só que Deus ele já estabeleceu um plano, já existe uma morada, já está tudo preparado. E já existem as suas ovelhas, ele já tem essa expectativa de morar com os seus. Só que algumas das nossas ovelhas ainda não estão reunidas nesse aprisco. Então, hoje, nós aqui, vocês desde sexta-feira, vão terminar amanhã, estamos promovendo um congresso para a gente juntos aqui celebrar, falar do nome do Senhor Jesus e procurar, encontrar, evangelizar, trazer essa ovelha que está perdida. Só que eu separei algumas coisas aqui e eu tenho uma pergunta para nós nessa noite. Quando as 99 vão se tornar 100? Essa é a pergunta. Quando é que isso vai acontecer? Eu não estou falando aqui, tá, gente, de nenhum fim escatológico. A gente não está falando aqui de nada envolvendo a grande tribulação ou coisa do tipo. A gente está falando sobre ovelhas que estão perdidas. E quando é que essas ovelhas que estão perdidas, a ovelha que está perdida, que aqui cita uma, ela vai chegar nessa totalidade? E aqui eu separei alguns tópicos aqui para a gente discutir, sendo que eu me lembrei de um filme, que eu acho que esse filme ele ilustra muito bem tudo que a gente está falando, que é o filme Até o Último Homem. Quem já viu esse filme? Esse filme é maravilhoso. Triste, mas é maravilhoso. É maravilhoso por causa da lição que esse filme nos deixa, não é verdade? Aquele camarada que com certeza, né, ele estava figurando a figura de Jesus, ele estava lá lutando de uma maneira diferente do sistema daquele momento. Ele não queria se corromper, na perspectiva dele, com os outros soldados, porque eles usavam armas contra os seus inimigos. A arma dele era a cura, porque ele era um enfermeiro. Olha que coisa interessante. E a missão dele, diferente da missão dos outros soldados, que era matar o inimigo, a missão dele era salvar os seus amigos. E ele lutou, até conseguir o último homem. Me parece muito que esse filme foi totalmente baseado na história das ovelhas, mas é um filme de história real, baseado na história real. Mas ele ilustra o que nós vamos conversar nessa noite, porque existem algumas coisas que precisam acontecer para que as 99, finalmente elas se tornem 100. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: quando as 99 vão se tornar 100, Digão, você me pergunta, eu digo para você, quando entendermos quem realmente somos. Esse é o ponto 1. O ponto 1 é o seguinte: quando as 99 vão se tornar 100? Quando nós entendermos quem nós realmente somos. Você pode repetir isso comigo? Quando nós entendermos. Isso, foi melhor do que eu imaginei. Mais uma vez, quando nós entendermos quem realmente somos. E aí a gente vai voltar para o texto aqui. A gente tem dois textos aqui que a gente vai fazer um paralelo: o texto de Lucas e o texto de Mateus. No de Mateus a gente vê os discípulos que estavam próximos a Jesus, pessoas que eram discipuladas pelo mestre, chegando a Jesus e pedindo para ele, perguntando para ele quem deveria ser o maior no reino dos céus. E aí Jesus ele fala, olha, ele pega uma criança e fala assim: o maior no reino do céu tem que ser como essa criança aqui. E ali já muda algo, já tem algo sendo transformado na mente desses discípulos. Por quê? No capítulo anterior, Jesus Cristo ele tinha falado sobre aquilo que iria acontecer com ele. Ele estava falando para os discípulos: olha, é necessário que eu morra, vai acontecer algo aqui, eu vou morrer e mais em breve eu vou ressuscitar. Só que eles ainda não estavam entendendo o que os discípulos eles estavam querendo uma disputa até um tanto quanto política. Nós não vamos entrar nessa esfera, pelo amor de Deus, que isso não é assunto para nós. Mas os discípulos de Jesus estavam pensando que o reino dos céus era algo terreno, era algo que provavelmente fosse estabelecido ali naquele lugar. E o que eles estavam querendo era ganhar algum tipo de cargo ali junto ao líder deles, que era Jesus. E eles estavam disputando um com o outro para tentar ser melhor do que o outro. E aí Jesus fala: não é isso que vai acontecer lá no céu. No meu reino não é dessa forma que vai acontecer. Para que você se torne o maior, você vai ter que se humilhar como uma criança. É engraçado, é interessante, engraçado não é, mas é interessante que a gente vai ver que
os fariseus eles também não estavam entendendo quem eles eram, porque eles olham para eles olham para publicanos e pecadores que se aproximam de Jesus. E ali naquele momento eles começam a murmurar, a falar: ah lá, Jesus se reúne com pecadores. Ah lá, olha o líder de vocês, como é que ele está se reunindo. Ali eles estavam se sentindo maiores do que os outros. E aí a gente vê aqui um paralelo. Se por um lado nós temos os discípulos querendo ser maior do que os outros, por outro a gente tem os fariseus que se acham maiores do que os outros. Eles não estavam entendendo quem eles eram. Eles estavam tendo ali uma coisa que eu acredito muito, chamada crise de identidade, que é quando a gente não entende de fato quem nós realmente somos, que é quando a gente acha que a gente é alguma coisa, ou quando a gente acha que precisa de alguma coisa para se tornar aquilo, ou para ser feliz com aquilo. Os discípulos eles estavam perto de Jesus, e mesmo perto de Jesus, eles estavam distantes daquilo que eles deveriam ser, que era ser como uma criança. E aí você que é adolescente, né, pergunta para mim assim: pô, Digão, eu estou saindo da adolescência, da infância, você está me falando para eu voltar para a infância? É isso, está escrito aqui, desculpa, não sou eu, é o que está escrito aqui. Ah, mas eu já sou um homem adulto, uma mulher adulta, já tenho uma família, já tenho uma carreira, eu sou uma pessoa séria, eu tenho que me comportar como criança? Sim, aos olhos de Cristo, essa é a maneira que agrada e que o maior no reino dos céus deve ser. O maior no reino dos céus deve ser parecido com uma criança. Aí a gente olha para os fariseus e a gente vê também um outro sistema. Camaradas, homens, os escribas eles eram uma espécie de pessoas que tinham ali a lei como rigor. Eram pessoas extremamente estudiosas quanto à lei, eles sabiam de tudo. Os fariseus eram um partido também muito importante naquela época, que tinha como rigorosidade a palavra do Senhor, os costumes e tudo mais. Então eles não eram qualquer pessoa. A gente pinta os fariseus e os escribas como inimigos de Jesus, eles de fato eram, mas eles tinham um papel fundamental naquela época quanto às questões religiosas naquele momento. Existia um dever dos fariseus e dos escribas, que era zelar pela mensagem de Deus, que era zelar pela palavra de Deus. E aí eles usavam da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua inteligência, para se sobrepor às outras pessoas. Aí eu te pergunto, você não conhece gente que é assim? Ou você talvez não seja assim? Isso aí, fica aí para reflexão. Quando eu comecei a tentar estudar teologia, eu percebi que eu não sabia de nada. De nada. E quando eu tentei estudar também outros assuntos, eu percebi que eu não sabia de nada. Eu dou aula de canto para iniciantes e toda vez que eu vou dar aula para eles, eu reviso os assuntos sobre canto e eu descubro algo sensacional. Eu não sei de nada. Quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente vê que existe muita coisa ainda para se saber. E a gente não sabe de nada. Os fariseus e os escribas, eles achavam que eles sabiam de tudo. A identidade deles estava totalmente distorcida. É isso que acontece com a gente. A gente vive muitas vezes em dois extremos. Numa autoestima elevadíssima. A gente se acha bonitão, a gente se acha lindo pra caraca. Ninguém é mais bonito do que eu, ninguém é mais forte do que eu, ninguém sabe mais de Bíblia do que eu, ninguém canta mais do que eu, ninguém prega mais do que eu, ninguém estuda mais matemática do que eu. Nossa língua portuguesa, cara, eu sou excelente. Na paquera então, meu Deus do céu, todas caem aos meus pés. Sendo que às vezes a gente também está no outro extremo. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Nossa, eu sou tão pobre, miserável. Ai meu Deus, ó céus, ó. E aí a gente está naquela ânsia de querer ser como fulano, como cicrano. Ah, eu preciso ser igual a fulano de tal que está na internet. Ah, eu preciso ser igual. Pelo amor de Deus, não faça isso. Existe uma série que eu gosto muito, ela se chama The Crown, a rainha ou a coroa. É a série que fala sobre a vida da rainha Elizabeth. No último episódio que eu vi, eu me emocionei bastante, porque o príncipe Philips, que é o Philips, desculpa, eu não sei falar outra língua, eu não sei português e de favela, mas a gente vai tentar.
o príncipe Filipe, ele estava vislumbrado, ele estava deslumbrado porque ele estava vendo o homem pisar na lua pela primeira vez. Isso estava sendo algo sensacional na vida dele, ele estava muito impressionado com aquilo. E ao mesmo tempo estava acontecendo uma mudança na igreja lá do reino lá deles lá. Tem uma capela lá onde a galera lá, qual é o nome, gente? Que dá? Os reis, a galera lá, o clero lá, a galera lá. Quem? Isso, eles estavam lá e houve uma mudança sacerdotal. Tiraram o pastor que estava lá, porque ele já estava muito velho, ele não estava conseguindo mais exercer as suas funções pastorais, e colocaram um pastor mais jovem. Esse pastor mais jovem estava com uma preocupação. A preocupação dele era contra os outros pastores do Reino Unido também. E ele pede para o príncipe Filipe para que ele fizesse uma reunião entre pastores ali, para que eles pudessem trocar ideia sobre as suas necessidades, as suas mazelas. E o príncipe Filipe não gostava da ideia. E quando ele foi se reunir com eles, o príncipe Filipe deu-lhe uma bronca neles, falando que eles deviam ser pessoas como os astronautas que pisaram na Lua. Que aquilo que eles estavam fazendo, eles se sentirem ali pessoas que estavam já há muito tempo na obra, que aquilo ali não queria dizer nada, que melhor mesmo, isso com as minhas palavras, tá, galera? Melhor mesmo eram os astronautas, porque eles pisaram na Lua. Aí, o que aconteceu? Ele teve a oportunidade de se encontrar com os astronautas, com os camaradas que pisaram na Lua. Ele estava muito ansioso para se encontrar com eles, muito ansioso, cheio de vontade de perguntar algumas coisas para eles. E quando ele chegou lá, ele já ficou impressionado porque todos eles estavam resfriados. Ele achou estranho. Ele começou a fazer algumas perguntas para os astronautas e todos eles responderam de forma decepcionante para ele. No final das contas, ele percebeu que todos os astronautas eram pessoas mais comuns do que ele. E no final ainda, os astronautas tiveram mais interesse nele como marido da rainha do que ele pelos astronautas. E ele se decepcionou. O final do episódio termina com ele indo até os pastores e dizendo para os pastores que ele era um cara que também estava frustrado. Por que eu fiquei impressionado com esse episódio? Porque o príncipe Filipe, ele estava querendo ser como os astronautas. E os astronautas estavam querendo ser como o príncipe Filipe. Às vezes nós estamos a todo momento querendo ser como fulano de tal. A gente está aqui olhando para as pessoas na internet, a gente está olhando para os pastores aqui nesse lugar. A gente, poxa, eu quero ser como ele, eu quero ser ele. Sendo que existem coisas dentro de nós que são muito valiosas que outras pessoas estão olhando. Caraca, eu gostaria de ser como você. Nossa, eu gostaria de ser igual a você. Era isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles não estavam entendendo a identidade que eles tinham. Eles não estavam entendendo qual era o lugar que eles estavam. Eles estavam perto do mestre. Não é verdade? Mas eles não tinham essa noção. E aí Jesus, o que ele faz? Quando ele começa a ilustrar sobre eles serem como criança, ele começa a dar importância para essa criança. E ele começa a dizer o quanto uma criança é valiosa para ele. E ele começa a dizer o quanto ele era zeloso com essa criança. E aí ele conta a parábola. É no mesmo momento também, enquanto os fariseus estavam dizendo que Jesus, ele era um cara que se reunia com pecadores, Jesus, ele resolve resolver esse problema também com a mesma parábola. Nessa mesma parábola, existe uma ovelha que se perde e existe um senhor que vai atrás dessa ovelha. No caso, o pastor dessa ovelha. E aqui a gente entra no nosso segundo tópico, sobre aquilo que a gente entender enquanto, para que as 99 se tornem 100. A gente precisa entender que Jesus é quem age primeiro. Se por um lado a gente precisa entender quem nós realmente somos, e nós não somos ainda, os discípulos, eles ainda não eram como crianças, os fariseus, eles ainda se achavam superiores. A gente precisa entender que quem efetua primeiro a obra é Jesus. Em João, nas cartas de João vai dizer que ele nos amou primeiro, é por isso que a gente chama ele. A gente vai ver que é exatamente isso que acontece. A ovelha, ela sai, ela está fora, e aí o bom pastor, ele deixa as 99 lá e vai de encontro com a única ovelha que está perdida. Essa é a qualidade de Jesus. A gente vai entender que nós, como ovelha, a gente não tem poder nenhum de nos salvar. A ação é única de Jesus.
Ele é quem nos ama em primeiro lugar. A gente só ama por constrangimento, porque Ele nos amou em primeiro lugar. A atitude inicial foi dele, não tem como você dar jeitinho. E aqui existe algo interessante, que em uma das versões, eu vou até ler aqui para ficar melhor, na Bíblia literal do texto original, a expressão usada para se desviar, ela é traduzida como está sendo enganada. Então, uma ovelha que se desvia, no texto original, a gente vai perceber que ela está sendo enganada. E isso a gente vai entender o quanto é importante que Jesus venha até nós. Porque quando nós estamos distantes do Senhor, nós estamos enganados pelo inimigo, enganados pelo diabo, enganados pelo orgulho, enganados por tudo aquilo que a gente deseja. E a gente fica cego nas nossas paixões e vontades. É só você parar para pensar, num momento onde você está muito irado, dificilmente você lembra de Jesus. No momento onde você está muito feliz, ou você está cometendo um pecado, algo escondido, dificilmente você lembra de Jesus. É sempre necessário que o Espírito Santo de Deus te incomode, que alguma pessoa fale com você, que a palavra ela venha latente. Às vezes vem até um outdoor, passa um carro dizendo Jesus te ama, e você se liga naquilo que está falando. Mas nós, por nós mesmos, nós não conseguimos sair da nossa situação de pecado, a não ser que Cristo venha e nos resgate. É isso que nós precisamos entender. Ele nos amou primeiro. E aí eu me lembro de uma coisa que aconteceu com um amigo. Quando eu era do quartel, para complementar a minha renda, eu vendia bolo de pote. Uma delícia bolo de pote. Sei fazer até hoje, mas não vendo mais. E aí, eu me lembro que eu tenho um amigo, que ele era da época comigo, que eu vivia chamando ele para ir à igreja. E ele nunca ia, até que ele falou assim: não, dessa vez eu vou, finalmente eu vou. Chegou no dia, ele não foi. Eu fiquei muito triste com ele. Cheguei lá na segunda-feira com os meus bolinhos de pote para vender, e ele estava lá, me pediu 1 milhão de desculpas e tal, por não ter ido, me prometeu de novo e tal. Aí ele falou: tem bolo de pote aí? Eu falei assim: tem. Aí ele: me dá um aí que depois eu te pago. Eu falei assim: não, pode ficar, é teu. Ele: por que você está me dando? Eu falei: porque você não foi no culto. Ele: mas você está me dando o bolo de pote porque eu não fui no culto? Eu falei assim: é isso que Jesus faz com a gente. Jesus, ele nos ama primeiro. E aí ele ficou extremamente constrangido, ele ficou extremamente sem graça. É isso que Jesus faz com a gente, ele nos dá um bolo de pote quando a gente não merece. É isso que ele faz. E aí a gente vai entender esse amor de Jesus que nos resgata. E aí os discípulos começaram a ter os fariseus, eles começaram a ficar desarmados, acredito eu, né? Porque eles sempre eram pegos nessa situação. E aí a gente entra no terceiro tópico. Vamos lá. Quando as 99 vão se tornar 100? Em primeiro lugar, nós falamos que quando a gente entender quem realmente somos. Em segundo lugar, é quando a gente entender que Jesus é quem age primeiro. E agora é quando a gente entende que a ovelha precisa se arrepender. É o evangelho de Jesus sendo pregado aqui através de uma pequena parábola. E o que é arrependimento, né? Quando a gente fala de arrependimento, a primeira coisa que vem à nossa mente é um sentimento ruim por algo de errado que a gente fez. E o arrependimento, ele até consiste nisso. Isso é uma verdade. Se a gente não sentir nada, meu Deus do céu, você está morto por dentro, pelo amor de Deus. Já perdeu o temor, como dizem, né? Mas o verdadeiro arrependimento, ele não é somente a gente sentir remorso sobre aquilo que a gente pecou. O verdadeiro arrependimento é como os militares entendem muito bem, que é o tal do meia volta vou ver. A gente está indo em uma direção e a gente dá nem sei fazer mais, tá? Já faz muitos anos, mas ele dá outra volta e segue, na direção que ele não estava conseguindo ir. O que estava acontecendo com aquela ovelha que se perdeu foi que ela foi enganada para ir em uma direção. E quando Jesus chega e mostra para ela a situação de pecado a qual ela estava vivendo, ela passa a voltar para onde ela deveria nunca ter saído.
É uma mudança de direção completa. Não é simplesmente um sentimento ruim, mas é uma mudança completa de direção. A gente vai entender lá no Novo Testamento, quando Paulo vai falar que aquele que pecava, não peque mais. Muito pelo contrário, agora você precisa abençoar outras pessoas. O verdadeiro arrependimento, ele vem acompanhado de restituição. A gente não simplesmente apenas para de pecar, mas a gente começa a fazer outras coisas que João vai chamar de frutos dignos de arrependimento. São coisas que a gente precisa fazer em direção oposta à qual a gente estava fazendo antes. Então, se você, meu querido amigo, estava ali pensando, apenas jogando videogame, a tua vida era só jogar videogame, era isso que você queria fazer o dia inteiro, e você percebeu que isso estava te trazendo um pecado. Digam, jogar videogame é pecado? Claro que não, mas quando a gente coloca videogame acima de Deus, ele se torna um ídolo. E aí sim se torna um pecado. E aí, como é que você se arrepende com isso? Você para de jogar videogame, não somente, você começa a fazer outra coisa no lugar disso. Que outra coisa? Uma dica extremamente importante. Vai ler a palavra de Deus, é infalível. A palavra de Deus é infalível. Mas eu dava mole para um monte de jovenzinhas, me arrependi. O que você tem que fazer? Não dá mole mais para ninguém. Começa a dar confiança para Jesus. Mas eu sou uma pessoa que eu não ajudo os meus pais em casa. Estou arrependido. É muito simples. É só passar a ajudar. Só que a gente não se liga. A gente sente remorso, a gente fica triste porque a gente vacilou, a gente fica triste porque pecou. E a gente acha que a nossa tristeza vai convencer Deus. Deus vai se convencer das nossas lágrimas, sendo que existe frutos dignos de arrependimento. E calma, eu falei, é verdade, Jesus Cristo veio e resgatou aquela ovelha. Isso é bem verdade. Se arrepender não é somente você não pecar mais, mas você confiar em Deus. Muito dos frutos dos nossos pecados, dos motivos dos nossos pecados é por conta de alguma insegurança muito forte que a gente tem. A gente peca muito porque a gente não confia muito em Deus. Essa é a verdade. A gente peca, em questões envolvendo vida sentimental porque a gente não confia que Deus vai nos entregar alguém que seja da parte dele. A gente peca com os nossos pais porque a gente acha que eles vão viver para sempre. A gente peca nos nossos estudos porque a gente não pensa que amanhã existe um futuro reservado para nós, cheio de bênçãos e prosperidades. A gente não confia de que Deus está resolvendo todas as coisas. E aí nós, principalmente, desculpa vocês por isso, mas principalmente a geração de agora, que é muito imediatista. A gente quer as coisas muito rápido. A gente quer as coisas na nossa hora, na nossa maneira. E a gente quer também do nosso jeito. Meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Se arrepender é a gente confiar de que Deus está nos carregando nos ombros dele. E que Ele percorreu todos os lugares, Ele foi por todos os ambientes para nos encontrar e Ele nos achou. Se arrepender é confiar de que eu fui achado por esse Deus e agora eu não vivo mais por mim, eu vivo por Ele. Se arrepender é confiar de que Ele está resolvendo todas as coisas. A gente é muito ansioso. Essa geração é muito ansiosa. Existem pais muito ansiosos. O número de burnout cresceu muito, de depressão cresceu muito, mas está repreendido em nome de Jesus. Pelo menos essa tropa aqui, eu creio que a gente vai começar a viver em passos de fé, em arrependimento, acreditando que Cristo está resolvendo as coisas. E aí a gente volta para os tópicos iniciais. Logo no início a gente falou sobre a identidade dos discípulos e dos fariseus, não é verdade? E ali a gente percebeu que os discípulos eles não estavam se sentindo como crianças, porque eles queriam ser um melhor do que os outros. Os fariseus estavam se sentindo melhores do que os pecadores e cobradores de impostos. Mas Jesus ele vai nos trazer uma realidade aqui. No final da parábola da ovelha, tanto para os fariseus quanto para os pecadores, Jesus fala que ele não queria que se perdesse nenhum dos pequeninos, e aos fariseus ele fala que a festa no céu quando os pecadores se arrependem. Aqui Jesus está mostrando algo para eles. Olha assim,
primeiro para os discípulos: vocês são como crianças, mas crianças infantis, porque vocês ainda não entenderam o que é ser como eu, porque existe uma diferença ali entre os apóstolos, os discípulos e os pecadores, os cobradores de impostos. Oh meu Deus, os fariseus. Há uma diferença. Os discípulos estavam ali junto com o mestre, querendo aprender a ser como o mestre. Já os fariseus estavam achando que eles eram melhores do que o mestre, estavam tentando matar esse mestre. E Jesus fala primeiro para os discípulos: olha, vocês precisam ser como crianças, mas não essa criança infantil que você já está sendo. Então é aquela pergunta que você me faz de novo: Digão, mas eu tenho que voltar a ser criança? Sim, mas não como um bebê mimado, mas no sentido de depender de Deus e de ser humilde como esse Deus. Não no sentido de que minha mãe faz tudo para mim, meu pai faz tudo para mim, eu quero tudo isso, aquilo outro. Não é nesse sentido. Não é essa criança. É aquela criança que depende do pai para tudo, que confia no pai em tudo. E aquela criança que é humilde em reconhecer que sem o pai ela não consegue fazer nada. Essa é a verdadeira identidade dos discípulos. E a dos fariseus? Jesus termina a parábola dos fariseus dizendo que é melhor uma ovelha que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, principalmente no livro de Romanos, no capítulo 3, a gente vai perceber algo que vai contra isso que Jesus está falando. Não contra o que Jesus está falando, mas contra a palavra que ele usa. A gente vai ver lá no livro de Romanos que todos são inúteis e que ninguém é justo. E aí, por que Jesus ele fala que é melhor uma ovelha que se arrepende do que 99 justos? É porque ele estava fazendo um jogo de palavra com os próprios fariseus, porque os próprios fariseus se achavam justos aos olhos deles, eles se achavam melhores do que os outros aos olhos deles. Então, eles estavam dizendo para Jesus que eles não precisavam de arrependimento. Eles estavam dizendo para Jesus: nós não necessitamos de arrependimento. Se ele não se arrepende, não tem como Jesus resgatá-lo, não tem como Jesus trazê-lo, não tem como Jesus levá-lo. É como os pentecostais vão falar, né? Existem a ovelha e existem o bode. Os fariseus são os bodes, infelizmente, porque o bode ele é difícil de você conseguir domar. O bode é um camarada que ele tem ali, ele é cabeça dura, ele não muda de jeito nenhum. E arrependimento pressupõe mudança, principalmente uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Os fariseus se achavam justos, e é por isso que Jesus fala: esses não necessitam de arrependimento. A minha pergunta para você hoje é o quê? É o seguinte: quem nós somos nessas duas histórias? Nós somos infantis, mimados e bobos, como os discípulos de Jesus estavam sendo? Ou nós somos turrões, cabeça dura, e que se acha melhor do que os outros, como os fariseus? Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. No final das contas, tanto os discípulos quanto os fariseus, ambos são pecadores. Ambos são vacilões. Ambos são pessoas que precisam que Jesus venha e resgata. E aí eu me lembro de mais uma animação, tá? Se vocês me permitem falar novamente de cultura pop aqui. Existe um filme famosíssimo chamado Toy Story 4. E nesse filme existe um personagem que se chama Garfinho. Esse personagem é extremamente interessante, porque ele é a gente, você sabe disso, né? A menina lá, eu não sei o nome dela, desculpa, mas ela pega o garfinho, um garfo no lixo, pega um outro objeto no lixo e transforma um garfo de plástico e outros objetos, gruda um olhinho e transforma aquilo ali num brinquedo. Só que esse garfinho, ao ter vida, ele resolve sair e voltar para o lixo. Todo mundo viu esse filme, né? É emocionante. Eu não chorei, mas ele é emocionante. E aí a gente vê que tem o Woody, que é o cowboy pastor, que decide ir atrás do garfinho perdido. E ele tenta convencer aquele garfinho a todo custo de que ele tem valor. E ele fala: não, eu sou um lixo, eu sou um lixo. Eu sou um lixo, até que ele entende: eu sou o lixo da fulaninha de tal.
Cara, essa é a nossa verdade. A gente não presta, tá? A verdade é essa. A gente é vacilão pra caramba. A gente peca, aí acerta um pouquinho, se acha bom, mas depois a gente peca de novo. Aí você acerta um pouquinho, aí cai novamente. Só que nós somos de Jesus. Ele vem nos resgatar, e quando Ele nos resgata, acontece algo. Há festa no céu quando um pecador se arrepende, e a gente não entende isso. Quando eu falo um pecador se arrepende, não é apenas aquela pessoa que reconhece Jesus, que vem aqui na frente e levanta a mão. Somos eu e você, quando reconhecemos que a gente fez aquilo que não devia, quando a gente entende que a gente pecou contra o Senhor e decide não fazer mais. Há festa no céu. E aí eu pergunto para nós nessa noite: a gente está promovendo festa no céu com uma vida de arrependimento dos nossos pecados, ou nós estamos promovendo luto, sendo turrões, sendo imaturos, sendo cabeça dura? O que nós estamos promovendo? É isso que a gente tem que entender. Só dessa forma as 99 vão se tornar 100, quando todas as ovelhas se arrependerem. Jesus, ele estava dizendo que a única que se arrependeu, ela vale muito mais do que as 99 que acha que não precisa de arrependimento. Então eu vou frustrar vocês agora em dizer o seguinte: se vocês achavam que estava faltando uma ovelha, está faltando na verdade 99 ovelhas, porque a única conseguiu se arrepender. Eu quero orar por você. E se existe alguém aqui nessa noite que precisa se arrepender, como uma ovelha que entende que foi resgatada pelo Senhor Jesus, esse é o momento. Você se quebrante diante do Senhor, porque a palavra vai dizer que um coração quebrantado Ele não rejeita. Então você ora ao Senhor dizendo: Pai, olha, eu vacilei ontem. Olha, eu estava aqui no culto já pensando no vacilo que eu ia cometer depois do culto. É noite de arrependimento aqui nesse lugar. E não somente de um remorso, não somente de um sentimento ruim sobre aquilo que a gente fez de errado, mas sim de uma atitude no Senhor, de permitir que Ele nos carregue nos seus ombros, assim como Ele carregou aquela cruz por nós. Ele nos amou primeiro, se entregando numa cruz por nós, e hoje nós estamos aqui num espaço maravilhoso como esse, com pessoas lindas ao seu lado, podendo declarar do todo o nosso coração de que esse Senhor Jesus nos resgatou. Oh, nós precisamos de Ti, Papai do céu. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que... E o que diz seu coração, declare: eu quero ser a canção, diga.